Graça e paz, povo lindo de Deus. Estou aqui para a gente fazer a leitura dos Salmos 32, uns salmos que fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Olha que bênção, né? Aqui o rei Davi fala de receber o perdão de Deus, né? Como Deus nos ama, como Deus tem benevolência, como Deus tem misericórdia, como Deus derrama sua graça sobre nós, né? E Ele nos dá o perdão. Glórias a Deus por isso. E gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade, por estar aqui mais um dia, fazendo essa leitura da Bíblia com vocês, pedindo a Deus sabedoria para nos dar entendimento desta palavra. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa família neste canal. O meu muito obrigado por vocês que estão aqui com a gente, que se inscreveram, que assistem os vídeos, que estão comentando, curtindo, compartilhando. Continue compartilhando com seus amigos, com seus familiares. E quero chamar também os novos que estão chegando aqui, né, para nos conhecer. Cheguem, se aproximem e façam parte dessa família. Amém? Creio que vocês vão gostar, porque aqui é um espaço que a gente fala de Deus, a gente fala de família, a gente fala do amor de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Falamos de bênçãos, de projetos, de família, né? De casamento, de filhos, de proteção, de saúde, de muitas coisas. Espero que vocês gostem e vamos à leitura da Bíblia. No Salmos 32, a palavra diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-me o meu pecado, né? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais a ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempos de poder encontrar-te. E com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, nos quais com freios e cabrestos são dominados. Olha só. E de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha que bênção, né? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e exultai todos vós que sois retos de coração. Olha que palavra maravilhosa, né? Deus tem bênçãos para a nossa vida, Deus tem perdão para os nossos pecados, Deus tem misericórdia e Deus tem alegria para as nossas vidas. Nós só temos que, como eu sempre falo, obedecer à voz de Deus, ouvir os seus ensinamentos, estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, que está aqui conosco, nos dirigindo, para andarmos nos caminhos do Senhor, que a gente possa ler a Bíblia, para a gente seguir os passos de Jesus, o Novo Testamento. Tem muita coisa ali que a gente precisa ler, aprender com Jesus, para a gente fazer a vontade e o querer do Senhor. E aí sim, todas as vezes que nós cairmos na tentação do pecado, a gente pode cair nos pés do Senhor, orar, clamar, pedir o perdão, e o Senhor vai nos perdoar. Não é que a gente vai ficar de propósito. A gente não pode ficar de propósito. Vou pecar, planejar, né? Vou pecar
hoje porque eu sei que aí amanhã eu choro, sabe? Aí eu vou lá, leio a Bíblia, aí eu choro nos pés do Senhor, peço perdão e aí Ele me perdoa. Não é assim, não. Não é assim que Deus faz, não. A gente tem que, quando a gente peca, sem intenção de pecar, porque nós estamos num mundo cheio de pecado, nós temos uma carne que não se converte, né? O nosso espírito se converte, porque quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus vem morar junto com o nosso espírito, que Deus colocou em nós. Aí nós temos a direção de Deus, nós temos a direção do Espírito Santo. Só que essa carne aqui, ela não se converte, ela não tem como se converter, ela tem vontades. Então, a gente, sempre uma coisa ou outra a gente está fazendo de errado. Mas, se a gente, de coração, verdadeiramente pedir perdão a Deus, Deus vai nos perdoar. É lógico que a gente vai ter consequências, sim. Deus não vai, tipo assim, só perdoar e vai ficar por isso mesmo. Deus, Ele vai nos perdoar, mas a gente vai pagar, a gente vai ter a disciplina daquele pecado. A gente não pode ficar achando, eu vou fazer algo errado, vou mentir. Eu vou mentir para o meu patrão, vou mentir para o meu funcionário, vou mentir para o meu marido, vou mentir para minha esposa, vou tentar enganar aquele meu amigo que não entende muito de negócios, vou tentar passar a perna naquela minha amiga, tirando a vaga dela de emprego, porque eu sou mais inteligente, então eu que tenho direito àquele cargo e ela não. Pera lá. Aí a gente está planejando. A gente está fazendo algo que a gente está sabendo que a gente já vai fazer errado. Então, o que Deus vai fazer? A gente vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar, só que Deus vai nos dar disciplina. A gente vai pagar por aquele pecado de alguma forma e de algum modo. Porque Deus, Ele é Deus. Deus é justo. Não é porque nós somos filhos que a gente não vai ter a disciplina. Vamos ter sim. Porque se meu filho mentir, eu dou uma disciplina para ele. Se o seu filho mentir, você não vai dar uma disciplina para ele? Vai. Você que é cristão, você vai. Talvez você que não é cristão, talvez você passe a mão na cabeça, você deixa pra lá, você fala, ai tadinho, é só um garoto, é só uma menina, imagina, tem só 15 anos. Ai, deixa, gente, que coisa, não estressa o adolescente. Não estressa. Só que quando ele tiver uns 20 anos, que ele estiver trabalhando numa empresa, ele pode fazer algo mais grave. E aí? O que você vai fazer? Então, a gente não pode deixar. A gente tem que educar os nossos filhos, a gente tem que ensinar, e a nós mesmos. Nós temos que nos educar todos os dias. E olha, gente, eu vou falar para vocês. O melhor lugar para a gente aprender a ter educação, a ter respeito pelo próximo, a ter um parâmetro de vida reta, é isso aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. Não tem lugar melhor. Não tem bússola melhor para você aprender a guiar a tua vida do que aqui. Aqui a gente aprende como tratar o marido, como tratar a esposa, como tratar os filhos, como tratar o próximo, como ter um temor reverencial a Deus, como fazer a vontade do Senhor. E também fala o que a gente vai receber depois disso. Como honrar pai e mãe. Aqui também tem como honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento de Deus com promessa, porque aqui diz que o filho que honra o pai e a mãe terá longos dias sobre esta terra. Deus acrescenta anos de vida. Olha que promessa maravilhosa. Irmãos, não tem lugar melhor para você vir buscar a direção para a sua vida. Não tem outro lugar mais correto, mais assertivo do que a Bíblia, onde você pode vir buscar a direção que você precisa para a sua vida e para a sua família. Eu aprendo muita coisa na Bíblia, muita coisa. Cada vez eu leio uma palavra aqui, eu falo, meu Deus, estava escrito isso aqui e eu não estava entendendo. Eu falei, meu Deus, tem certeza? Meu Deus, mas estava aqui. Essa palavra estava aqui? Estava. Aí você vai na igreja domingo, aí o pastor ou a pastora prega uma palavra em cima daquilo que você leu na semana, aí Deus dá outro entendimento para ele, dá outra revelação para o pastor ou para a pastora, aí você fala, meu Deus, ainda tem mais revelação. Eu li o livro de Mateus, eu fiquei assim encantada. Aí chegou na igreja,
o pastor ou a pastora vai lá pregar e fala, lê o mesmo capítulo que eu estava lendo e Deus dá outra revelação, mais revelação em cima daquilo. Aí de repente você está conversando com alguma irmã em Cristo, aí a gente começa a falar sobre a Bíblia, falar sobre Jesus, daqui a pouco ela comenta aquele mesmo capítulo que você estava lendo e Deus dá outra revelação para ela. Gente, é incrível, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, porque a palavra de Deus é infinita. Você lê aqui, ela fala assim, tá escrito isso daqui, Salmo 32. Essa palavra é estática. Tá escrito aqui, o rei Davi escreveu isso aqui, nossa, há quantos anos? Há quantos anos? 2.500 anos antes de Cristo? 3.000 anos antes de Cristo? Não sei parâmetro de tempo. Mas assim, é estática, imagina, essa palavra, que efeito essa palavra tem? Tem efeito sim, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Está aqui nessa folha, está estático. É uma folha estática, parada, não faz nada, não se move. Mas quando você lê e você recebe a revelação do Espírito Santo, que está dentro de você, esta palavra é viva, ela faz efeito. Ela faz um efeito que você, às vezes, não percebe na hora. Você vai perceber depois. É igual quando você lê uma palavra de cura. Em Jeremias está escrito, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aí no versículo abaixo está escrito, eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Olha que palavra. Se eu não me engano, está em Jeremias 17. Eu acho que é. Mas eu vou procurar aqui. Então, esta palavra é viva e eficaz, porque quando você pede para Deus te curar, você recebe a cura. Se você crê verdadeiramente que Jesus vai te curar, Ele vai te curar. Se você crê verdadeiramente que Deus é a tua salvação, Deus vai te salvar. Se você crê verdadeiramente que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir. Porque Deus é um Deus que fala e faz, é um Deus que promete e cumpre, e é um Deus que de repente age e o milagre acontece. Está aqui em Jeremias capítulo 17, versículos 14 e 15. É exatamente isso. Eu vou ler aqui, ó. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Então Jeremias está falando aqui para o povo. Creia em Deus. Peça para Deus, cura-me e você será curado. Peça para Deus, salva-me e eu serei salvo. Peça para Deus que a palavra dele se cumpra em sua vida. Aí o povo ficou perguntando para ele, onde está a palavra do Senhor? Aí Jeremias disse, que se cumpra. A palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida e na vida da nossa família. Basta a gente crer e confiar. A gente tem que ter o temor que Jeremias teve. Não foi fácil para ele pregar para aquele povo da época quando ele viveu, na época que ele viveu. Não foi fácil, porque o povo era um povo difícil, era um povo rebelde, era um povo que não acreditava na palavra de Deus, um povo que não queria obedecer à vontade de Deus, porque cada um queria fazer a sua própria vontade, ninguém queria obedecer. Não foi fácil para ele e não está sendo fácil para a gente hoje em dia, porque hoje as pessoas, elas são diferentes, elas têm outros comportamentos, mas a mentalidade de desobediência é a mesma, porque por que as pessoas querem fazer o que elas querem? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, a voz é minha, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Por que as pessoas vivem assim? Porque elas não querem a paternidade de Deus. Por elas não quererem a paternidade de Deus, elas fazem o que elas querem. Então elas não querem obedecer ninguém. Elas não querem obedecer os próprios pais. Elas não querem obedecer ninguém. Mas nós temos que obedecer sim. Porque Deus é o nosso Pai. Ele que nos criou. Ele que nos salvou. E nós devemos obediência ao nosso Pai. E devemos obediência também aos nossos pais. Nossos pai, nossa mãe, que nos geraram, que nos criaram. Certo? Então, quando o rei Davi fala aqui sobre o perdão dos pecados, a gente tem que crer e confiar. Porque todas as vezes que a gente pecar, a gente pode correr sim para Deus. Igual ele falou aqui, confessei o meu pecado, né? E a minha iniquidade não mais ocultei. E disse ao Senhor, confessarei as minhas transgressões e me perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então assim, Deus perdoou. Ele confessou os pecados que ele fez, as coisas,
horríveis que ele fez, e Deus perdoou, mas Deus não deixou ele sem um castigo. Um exemplo é de quando ele pecou com Batseba, né? Que ele mandou o marido dela para frente da batalha para ele morrer na guerra e ele ficar com a mulher do soldado dele. O que ele fez? Ela ficou grávida, aí o bebê nasceu e Deus não permitiu que o bebê ficasse vivo. Deus não permitiu que o bebê ficasse vivo. Por quê? Porque aquilo ali era um sinal do pecado dele. Porque o que ele fez era errado. Ele não podia mexer com a mulher casada. Então Deus perdoou o pecado dele, mas não deixou. Deus deu uma disciplina para ele. E aí depois ele se arrependeu, ele passou, como que eu posso dizer assim? Aí ele passou pelo arrependimento, orou a Deus, pediu perdão, aconteceu todas as coisas. Aí passou um tempo, aí o que Deus fez? Deus veio e permitiu que Batseba engravidasse novamente. Aí eles tiveram um bebê, que foi Salomão, certo? Então assim, Deus ele tem a sua forma, ele tem o seu jeito de tratar, ele tem o seu jeito de nos educar, porque ele precisa nos educar, porque a gente não tem parâmetro. Se a gente for deixar, se Deus for deixar a gente fazer as coisas do nosso jeito, a gente peca hoje, peca amanhã, peca depois, e a gente vai indo achando que tá tudo bem. Eu vou pecar, Deus vai perdoar, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Deus vai enviar disciplina sim. Então, que a gente fique sabendo, que a gente fique ciente de qualquer coisa que nós fizermos, Deus vai nos cobrar. Amém? Mas vamos ficar felizes, porque Deus nos perdoa, Deus nos ama, Deus nos vai enviar refrigério, porque ele fala aqui, muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o assistirá. Então, Deus vai nos assistir com a sua misericórdia. E diz mais: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então que nós possamos permanecer nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, agradando a Ele, porque a gente só terá bênçãos, certo? E se porventura eu ou você, qualquer um de nós, pecarmos por algum deslize, por alguma eventualidade que, não sei, pode ocorrer, né, na nossa vida, não sei, cada qual, né, sabe o que pode acontecer na sua vida, que a gente possa verdadeiramente pedir perdão, se arrepender mesmo do Senhor. Sabemos que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que ele advoga nossas causas, nós temos um intercessor que nos ajuda, que é o Espírito Santo, e nós temos um juiz, que é o nosso Deus. Então ele vai julgar a nossa causa e ele vai nos dar disciplina. Amém? Mas vamos tentar sermos obedientes e andar retamente, porque nós só teremos alegria, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que Deus nos ajude a caminhar, e vamos orar e pedir a Deus para que a gente possa ser obedientes a Ele e não andarmos no pecado, e possamos também ensinar os nossos filhos que não devemos mentir, porque o pai da mentira é o inimigo. Deus é a verdade. Jesus diz, né, na palavra: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E o pai da mentira é o inimigo. Jesus fala também lá nos ensinamentos dele, que o pai da mentira é o inimigo. Então, que nós não devemos mentir, nós não devemos cometer pecados, nós devemos sempre pedir a Deus sabedoria para andarmos retamente e fazermos as coisas conforme a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus a cada dia nos dê sabedoria, conhecimento, inteligência, capacidade e força para nós fazermos as coisas conforme a vontade do Senhor. Que Deus coloque em nosso coração o fruto do Espírito Santo para que a gente possa ter amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e longanimidade para fazermos o querer e a vontade do Senhor. Que a cada dia possamos agradar ao nosso Deus, possamos ser tementes a Deus, ter um temor reverencial ao Senhor, porque se a gente tiver esse sentimento no nosso coração de um temor reverencial a Deus, nós não iremos pecar. Nós pensaremos duas vezes antes de fazer qualquer coisa que desagrade ao nosso Deus, que desagrade ao nosso Pai. Nós temos que andar, porque nós temos que dar exemplo para os nossos filhos, temos que dar exemplo para os nossos netos, temos que dar exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, temos que dar exemplo para a nossa família, nossos familiares que ainda não se renderam aos pés do Senhor. Nós temos que dar testemunho de
de honestidade, testemunho de andar retamente na vontade do Senhor, testemunho de vida, testemunho de saúde, testemunho de cura, testemunho de alegria, testemunho de paz. Nós temos que dar testemunho de vida transformada. Nós temos que dar testemunho de arrependimento verdadeiro, que possamos nos arrepender verdadeiramente, sermos filhos de Deus, para que o mundo veja que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E não somente uma capa, usar máscara. De forma alguma nós não devemos usar máscara. Nós temos que verdadeiramente nos despir do velho homem e mostrar verdadeiramente que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Que todos vejam o nosso testemunho, que dependendo de onde nós estivermos, que nós nem precisemos abrir a nossa boca para falar, que as pessoas vejam em nós o testemunho de Jesus. Eu creio e agradeço a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a fazer o seu querer e a sua vontade. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.